Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis, e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, queridos ouvintes da Rádio 106, eu sou o Luiz Henrique e este é o Fé Explicada, o programa que vai ao ar na 106 FM às quintas-feiras ao meio-dia, no qual nós, aqui reunidos, nos dispomos a aprender um pouco mais sobre a fé. Eu digo reunidos, mas o programa sou eu apenas falando, né? Reunido no sentido figurado de que existem outras pessoas que também se dispõem a esse mesmo propósito. Pois bem, para aqueles que acompanharam os nossos últimos episódios, por assim dizer, nós hoje estamos no episódio 4 da nossa série do Fé Explicada, no qual, na verdade, é o episódio 5, porque existiu um episódio piloto no qual eu dei algumas especificações gerais sobre o conteúdo do programa. Bom, nesse primeiro programa, para aqueles que conseguiram acompanhar, eu falava sobre a existência de Deus de modo geral. Naquele caso em específico, eu falei sobre a existência de Deus partindo da premissa de que não só católicos, não só cristãos, não só religiosos estavam ouvindo o programa, mas talvez pessoas que não acreditavam em Deus. Então eu falei também sobre as evidências científicas e, de certa forma, filosóficas da existência de Deus. Hoje nós vamos entrar mais a fundo nesse tema, depois de falarmos sobre a finalidade humana, sobre a igreja, que foi o episódio passado, e hoje nós vamos entrar num assunto muito profundo e que poderia delongar facilmente aí uns 10 episódios, mas nós vamos fazer em apenas um, que é: quem é Deus? Pois bem, a primeira coisa é que Deus e a existência dele são premissas da nossa fé. Isso significa que devemos ter como base essas questões para aí sim prosseguirmos para uma fé mais profunda e sólida, mas não que, sabendo da existência de Deus, já tenhamos essa fé profunda. Muitas pessoas associam a crença na existência de Deus como princípio fundamental da fé. Hoje em dia existe uma moda que se espalhou, principalmente com as redes sociais, que é a espiritualidade sem religião. São pessoas que dizem que são pessoas espirituais, extremamente voltadas ao contato com Deus, mas que não partilham de nenhuma crença em específico. É o tal do eu não vou na igreja, mas eu tenho muita fé em Deus. A primeira coisa a se destacar nisso é que ter fé em Deus e saber que Ele existe, isso, e não é nenhum exagero dizer, os demônios também o fazem. Quando Jesus se aproximou do possesso, ele disse: eu sei quem és tu. Tu és o ungido de Deus. Né? Então, os demônios também têm a consciência da existência de Deus. Então, essa consciência não basta. Mas aqui, para darmos um início nesse capítulo do Fé Explicada, é necessário que nós tenhamos uma imagem
mais concreta dessa existência de Deus dentro daquilo que a nossa razão nos permite. Deus nos deu uma razão. Essa razão é capaz de conhecer algumas coisas, não todas. Ela não é capaz de alcançar realidades que nós chamamos de inefáveis, que são realidades como o céu, o inferno, coisas assim. Mas dentro daquilo que a nossa linguagem nos permite, somos sim capazes de conhecer, de certa forma, a existência de Deus. A primeira coisa é discernir um termo filosófico que é muito comum dentro da teologia, das explicações a respeito da existência de Deus e que não é tão difícil de entender. Esse conceito é causa e efeito. O próprio nome já diz. Causa é aquilo que causa algo e o efeito é aquilo que tem como efeito. Se alguém se queima, a causa daquela queimadura é o fogo. Ora, para que alguém se queime, eu preciso que haja um fogo. E o efeito é a pessoa se queimar. Então, em todas as coisas da natureza, existe uma passagem natural entre a causa e efeito. Uma planta que hoje brota na superfície da terra, daqui a alguns anos pode ser uma grande árvore. Ela foi causada por algo. Existiu alguém que plantou aquela semente, ou um animal colocou ali, ou ela caiu com a força dos ventos, mas existiu uma causa que fez com que aquela semente se tornasse uma árvore. E todas as coisas têm um modo de ser que é restrito à passagem de causa e efeito. E os filósofos, mesmo aqueles que vieram antes de Cristo, perceberam isso, essa passagem, que alguns vão utilizar o termo de ato à potência, que é o que ela é agora para o que ela virá a ser. Essa passagem das coisas, essa mudança das coisas, pressupõe que tudo aquilo que é causado foi causado por algo. E esse algo também foi causado por outro algo. Por exemplo, eu falei sobre o exemplo da árvore. Uma árvore foi causada, digamos, por um ser humano que a plantou. Mas esse ser humano também é um efeito de uma outra causa. Esse ser humano só está ali porque ele teve pais. E os seus pais só estão ali porque ele teve os avós desse ser humano. E se assim retrocedermos, vamos chegar nos primeiros seres humanos que existiram. Ou, se pegarmos aí uma visão cientificista, os primeiros seres vivos, as primeiras células vivas que existiram. E tudo isso foi causado por algo, porque todas as coisas na natureza procedem e precedem dessa forma. Ora, mas seria necessário, então, que houvesse algo que causou todas as coisas. E isso é lógico. Se todas as coisas são causadas por algo, é necessário que existisse uma primeira causa. Uma causa que originou todas as outras. Como se fosse um primeiro motor que colocasse a realidade para girar. E depois desse giro, ela continuasse rodando sob a força desse motor. Pois bem, esse motor, nós podemos considerar como sendo Deus. Bom, e uma vez que temos consciência desse primeiro motor, existem algumas coisas que nós também devemos considerar a respeito da existência de Deus. A primeira coisa que nós poderíamos ressaltar, e que é necessário para que não incorramos em nenhum erro teológico, é que esse primeiro motor, sendo Deus, não pode ter sido causado por outro. Ora, se ele fosse causado por outro, ele não seria o primeiro. Então é aquela pergunta que muitas crianças, se pensarem um pouco a fundo, poderiam fazer e deixar muitos adultos calados, né? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? E a resposta é ninguém. Deus sempre existiu e sempre vai existir. Porque ele é o primeiro motor, o motor imóvel, que não precisou de um criador. E a forma mais teológica que podemos
compreender isso é que tudo aquilo que existe, existe em Deus e foi criado por Ele. Dessa forma, Deus precede a própria existência. Tudo aquilo que nós concebemos como, aquilo existe, tudo bem, mas aquilo só existe porque Deus criou. Então, dessa forma, Deus ele é anterior, ele excede a existência. Tudo bem. E já que temos noção da existência desse primeiro motor, é necessário concluir também que é necessário que esse motor seja uno. Uma vez que reconhecemos Deus como ser supremo, né, a própria noção de supremo pressupõe que seja um só, porque é um acima de outros, é um sobre outros, supremo. Então, nós não podemos dizer que existem vários deuses, por exemplo, e sobre isso o catecismo vai dizer. A confissão na unicidade de Deus, que tem a sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. E ele usa esses termos complicados aqui que tem no Catecismo Romano, que é a substância, a essência. Então, só para podermos explicar um pouco mais disso, eu poderia dizer que a essência de Deus, a natureza de Deus presente em Deus, é o próprio ser. Então, primeiro vamos definir tudo isso, né? O que é natureza ou essência? Nesse sentido, a essência é algo que está tão intimamente ligado a determinada coisa que se essa coisa perdesse a sua essência, ela não mais seria aquilo que é. Por exemplo, um copo. Qual é a essência de um copo? Ora, a essência de um copo é que ele seja capaz de comportar um líquido. Isso quer dizer que um copo ele pode ter várias cores e formas e tamanhos, mas se ele comportar um líquido, ele sempre continuará sendo um copo. Essa é a essência dele. Agora, se eu tenho um copo que não serve para comportar um líquido, o líquido não fica dentro dele, então ele não é mais um copo, ele perdeu a sua essência, ele perdeu aquilo que o tornava copo. A essência de Deus, poderíamos definir, é a própria existência, o próprio ser. Por isso que dizemos que Deus é. Inclusive ele diz, eu sou aquele que é. E essa é uma frase muito bonita de Deus, porque ele está dizendo que o princípio da existência dele é a própria existência. Dessa forma, sabemos que Deus, por exemplo, ele é imutável. Porque se a essência dele é o ser, ele sempre existiu. Então ele não foi criado. Então tudo aquilo que existe, existe nele. E a sua própria existência é a sua natureza. E justamente por não ter sido criado e ter sempre existido e ser perfeito, ele não muda. As coisas que passam de ato a potência, as coisas que mudam, são coisas imperfeitas. Deus não muda. Pois bem, e é claro que dentro dessa explicação toda, temos que reconhecer, indubitavelmente, que nós tratamos aqui de duas realidades distintas, porém próximas, que é a realidade espiritual e física. As realidades físicas, são tudo aquilo que nós conseguimos conceber através dos nossos sentidos de forma mais bruta. Então, tudo aquilo que eu pego, as coisas, são feitas de elementos, que são feitos de moléculas, que são feitas de átomos, que são feitos de partículas subatômicas, prótons, nêutrons e por aí vai. E tudo isso são componentes presentes no mundo físico. Mas existe também uma realidade espiritual. Essa realidade é aquela na qual Deus reside. Deus, os anjos e as nossas almas residem. Então, tudo aquilo que existe no mundo espiritual, embora os dois tenham sido queridos por Deus, tudo aquilo que reside no mundo espiritual é eterno.
As nossas almas, embora estejam atreladas ao nosso corpo e, portanto, unidas com o mundo material, são eternas também. São eternas porque não mais morrerão. As almas, a não ser na morte eterna, por causa de isso acontecer, né, com algumas almas, infelizmente. Mas, a partir do momento em que são criadas por Deus, são criadas, veja, tem um início. Então, a natureza delas não é o próprio ser, como a de Deus, porque Deus não teve um início. Então, elas são criadas. A partir do momento que são criadas, elas permanecem sem se deteriorar, sem se destruir, como as coisas materiais o fazem. E nisso nós podemos ressaltar também um conceito que é muito utilizado pelos filósofos gregos, que é muito interessante para entender isso, que é o conceito de mundo das ideias. Então, por exemplo, imagine um círculo. Imaginou? Tenho certeza que você, que imaginou um círculo, imaginou um círculo perfeito. Um círculo redondinho. Se eu te pedisse para desenhar um círculo sem o auxílio de uma ferramenta, dificilmente esse círculo sairia perfeito. E por que na sua mente ele era um círculo perfeito? Ora, porque as ideias comportam razões perfeitas da realidade. As ideias comportam as coisas em sua perfeição total, que nem sempre é aplicável na nossa realidade. Mas quando eu falasse pense em um círculo, muito dificilmente, a não ser que fosse essa uma intenção maliciosa da pessoa, ela pensaria em um círculo mal feito, em um círculo torto, porque então ele deixaria de ser um círculo. Então, sobre isso, dizemos que Deus é onipotente. Deus pode tudo dentro daquilo que a existência é plausível. Deus não pode criar, por exemplo, um círculo quadrado, porque isso vai contra a ideia de círculo. Assim como também Deus não pode pecar, porque o pecado é a ausência da graça de Deus. Pois bem, uma outra coisa que poderíamos ser questionados a respeito dessa existência de Deus é: se Deus criou tudo e Deus é bom, né? Porque tudo aquilo que Deus criou é bom, e todas as bondades, entre aspas, que temos na nossa realidade, mesmo realidade física, são apenas migalhas da realidade de Deus, como sendo a bondade infinita. Então, tudo em Deus é perfeito. Deus é a própria bondade, Deus é a própria sabedoria. E tudo aquilo que nós conseguimos conceber como belo, como bom, são reflexos imperfeitos daquilo que Deus é. Mas se Deus é tão bom, como dizemos, por que Ele permite o mal? Ora, é necessário lembrarmos que o mal não foi algo que Deus quis que existisse. O mal é uma consequência do livre-arbítrio humano. Deus nos criou livres, porque a liberdade é uma condição necessária para o amor. Ninguém ama quando é obrigado a amar. Amar tem que ser uma decisão voluntária, uma decisão livre. Logo, Ele nos fez livres. E a partir dessa liberdade, que foi deturpada pelo próprio ser humano, que o pecado nasce. O pecado nasceu daí. Há quem diga: ora, mas se Deus criou tudo, e aí o homem foi lá e criou o mal, então Deus criou o mal. Dizer isso é como se houvesse um ferreiro muito habilidoso que fizesse machados muito bonitos e muito eficientes para cortar madeira, né? E fazendo esses machados, alguém o pegasse e utilizasse para matar outra pessoa. Ora, o ferreiro não é mau por ter criado o seu machado, né? Maus são aqueles que o empregaram de forma maliciosa, de forma diabólica. Então, dessa forma, Deus não quer que pratiquemos o mal. O mal é uma consequência desse livre-arbítrio que Ele nos deu como pressuposto para o amor verdadeiro. E essa é uma segunda coisa a entendermos. O catecismo fala o seguinte: o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem
se tornou um ser vivente. Ou seja, em nossa carne existe algo que é profundamente preso à terra, apegado à terra. Por isso que o Gênesis diz que nós fomos feitos de barro. Não significa necessariamente que Deus modelou a argila e nos fez, mas é uma analogia para que entendamos que a nossa carne é apegada à terra. Deus então sopra as narinas do homem com o vento de sua graça e lhe concede vida. Esse vento, que é algo que nós não podemos ver nem tocar, é a alma, é o presente de Deus para nós. A união dessas duas realidades, espiritual e física, é o ser humano. E é dessa união que o mal vem também. Assim como o bem vem a partir dela. E por que Deus quis assim? Por que é assim? Porque Deus, sendo infinita sabedoria, sendo a própria sabedoria por essência, por definição, ele compreende a realidade de uma forma muito superior a qualquer um de nós. Dentro dessa compreensão da realidade que ele mesmo criou, né, ele consegue ter noções que nós não somos nem capazes de conceber a existência. Então, se Deus criou a realidade como ela é porque essa realidade é a melhor forma de amarmos. Porque se não fosse a melhor forma de amarmos, se houvesse uma forma melhor de amarmos a Deus, ele certamente nos daria, posto que ele nos ama e quer que participemos desse amor. Então Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Nós poderíamos definir a realidade como se fosse um mero pensamento de Deus. O Evangelho de João começa dizendo, no início, no princípio, né, tudo era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é o Verbo? O Verbo é a causa das coisas. Né? Faça-se a luz, Deus pensou, e a luz existiu. Esse diálogo de Deus com Ele mesmo é para ilustrar esse pensamento, essa onisciência de Deus. Deus também é onipresente. Significa que Ele está em todos os lugares, justamente porque tudo aquilo que existe, existe nele, reside nele. E é bom que não caiamos no erro de pensar em Deus necessariamente como sendo grande, grande em tamanho, porque o tamanho, né, pressupõe a existência de algo material, e Deus é espírito. Ele pertence a uma realidade espiritual. Deus também, ele é onipotente. Então ele é onisciente, onipresente e onipotente. Significa que ele pode tudo. Entra dentro daquilo que eu disse a respeito do ser. Então ele é onipresente no ser. Porque aquilo que não é ser, não existe. Aquilo que não é ser, não faz parte de Deus. E, portanto, não tem parte na existência. Pois bem, e por último, Deus, sendo perfeito, é também perfeitamente santo. Todas as coisas têm limites. Limites impostos pela sua própria natureza. Até mesmo a santidade da Virgem Maria tem limites, embora seja ela maior do que a de todos os santos. Mas, dentro das qualidades de Deus, não há limites. A sua santidade é perfeita. Dizemos na missa, santo 3 vezes. Santo, santo, santo. 3 é o número da perfeição. Quando dizemos que Deus é 3 vezes santo, dizemos que ele é perfeitamente santo. Não tem limites. Assim como a sua misericórdia e a sua justiça são também ilimitadas. Não existem fronteiras. Misericórdia, porque ele aceita todos que se arrependem de seus pecados. Ele perdoa aqueles que se arrependem. Não importa quantas vezes eles virem as costas para Deus.
se houver um arrependimento sincero, Deus lhes perdoará. Aceitará eles de volta, assim como o pai amoroso aceita o filho pródigo, que desperdiçou todos os seus bens preciosos e depois se arrepende e volta à casa do pai. Deus é como esse pai que acolhe aqueles que se voltam a ele. E Deus também é justiça. Não podemos cair no erro de pensar que Deus é como se fosse uma senhorinha piedosa que fecha os olhos aos nossos pecados e nos trata como anjos, independente daquilo que façamos. Não, Deus conhece os nossos pecados e não podemos esconder nada deles. O nosso juízo não é Jesus jogando um véu sobre os nossos pecados para que possamos entrar no céu. Deus os conhece. E a sua justiça é unida à sua misericórdia justamente por isso. Porque ele, na sua extrema e infinita justiça, equilibra as coisas da nossa realidade da forma como elas devem ser equilibradas, por esse senso universal e atrelado ao ser. Muito bem, o tema de hoje não teria como ser denso e repleto de termos filosóficos, mas é necessário para que entendamos inicialmente sobre a existência de Deus. E o ponto principal disso tudo, e que excede todas as discussões teológicas que poderíamos ter a respeito desse tema, é que Deus nos ama. E nos ama mais do que qualquer um. Tanto é que toda a sua criação, que rende glória a Ele mesmo, foi feita para nós, para que o pudéssemos amar. Poderíamos dizer que a nossa natureza aponta para Deus. O nosso coração clama por Deus, quer amar Ele de forma voraz, de forma violenta, quer buscar esse amor, porque encontra nesse amor a sua finalidade. Espero que vocês tenham conseguido apreciar o programa de hoje. E espero também que aqueles que hoje ouviram o programa estejam aqui na quinta-feira que vem para darmos prosseguimento aos nossos estudos a respeito da fé. Muito obrigado de coração a todos que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima quinta. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.